Amém, irmãos? Pode sentar. Antes de entrarmos propriamente dito na palavra, eu sei que os irmãos têm me perguntado sobre a Esther, esposa do Harold, né? E não tem sido uma situação muito fácil. Eu estava falando com uma das irmãs hoje aqui, que eu tenho acompanhado alguns amigos, né, na viuvez, e quando as pessoas passam tantos anos casados, né, não é uma experiência muito fácil, é muito dolorosa a separação, né? Então, a Esther está firme no Senhor, não tem mágoa com o Senhor, ela está bem no Senhor, ela é uma mulher muito ativa, muito prática. Esses dias ela estava envolvida com uma irmã no hospital, ela estava lá servindo a irmã, depois ajudou a irmã quando foi se recuperar em casa. Então ela tem essa disponibilidade, ela gosta de servir. Mas o abatimento é verdadeiro, o abatimento é real, muito profundo. Então orem mesmo por ela, cubram sua vida, porque não é uma experiência fácil de superar. Né? Eu não sei se existe a palavra superar. Existe, Patrícia, numa situação dessa? Um luto assim? É um processo longo, né? Então, orem por ela. Amém? Orem por ela. Eu costumo dizer que Jamê, depois de 4 anos, ele está um pouquinho melhor. Então, assim, 4 anos. Primeiro ano foi difícil, viu? Muito difícil. Então não é fácil não. Orem muito por ela. Quando vocês estiverem orando, orem por ela. Tá bom? E nós seguimos com o Ticum Brasil. Levantamos, logicamente, uma nova diretoria para o Ticum Brasil. E seguimos com as conferências, com os encontros, com as igrejas associadas a Ticum Brasil. A Ticum Brasil acabou assumindo uma proporção muito maior do que quando começou. Nós estávamos trabalhando em algumas frentes que acabaram se consolidando, né? Então, o Ticum Brasil hoje não é só uma rede de igrejas associadas, mas existe um braço da Ticum Brasil que são redes associadas. Então, hoje nós temos outras redes tão grandes ou maiores que a Ticum Brasil, associadas a nós, e isso aumentou muito a responsabilidade. De vez em quando eu falo assim, Arô, você podia ter esperado um pouco mais, né? Porque deixou muito trabalho, né? Não está fácil, né? Mas aprove a Deus, né? Deus não erra, né? Deus faz tudo na hora certa, né? Deus sabe de tudo. A gente confia em Deus, mas às vezes a gente fica meio assim, não poderia ter esperado um pouquinho mais, né? Mas Deus não achou que podia esperar, né? Até na segunda-feira de manhã, ele estava convicto de que iria realizar tarefas. Só que 40 minutos depois ele partiu. Então, assim, foi algo bastante impactante para todos nós que acompanhamos tão de perto. Mas continuamos crendo na soberania do Senhor. Deus sabe o que faz e nós confiamos nisso. Amém? E, por favor, orem por mim. Não deixe de orar por mim. Preciso de muita oração, porque a responsabilidade é muito grande. Então, irmãos, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 4, versículo 19 a 20. Semana passada nós estávamos numa conferência em Feira de Santana, na Bahia, onde o tema era até que Cristo seja formado em vós. E eu gostei muito de poder participar dessa conferência, de ouvir os outros irmãos que ministraram nessa conferência, de estar com os irmãos ali ministrando sobre esse assunto. E eu creio que nós precisamos meditar cada vez mais nesse desafio
nesse assunto que apóstolo Paulo voltou com os irmãos da Galácia. Apóstolo Paulo já tinha ministrado, apóstolo Paulo já tinha ensinado, apóstolo Paulo já havia pregado o evangelho aos irmãos da Galácia, ele já havia deixado uma igreja estruturada na Galácia, mas as notícias que chegam ao apóstolo Paulo, alguns anos depois, não eram boas. Aqui, aproximadamente, já tinham se passado uns 40 anos da morte de Jesus. Então, já tinha passado um certo período da morte de Jesus. E apóstolo Paulo, em versículo 19, ele fala: meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, ele já havia pregado o evangelho, ele já havia ensinado, mesmo assim, os irmãos da Galácia, eles estavam se desviando do evangelho, eles estavam deixando a visão, a obra, a promessa, a realização do que Cristo havia feito na cruz. Então, o apóstolo Paulo, ele está exortando a igreja da Galácia a voltar ao primeiro amor. Assim como João exorta a igreja de Éfeso, que também Paulo havia fundamentado, que também Paulo havia estruturado, Deus levanta João na ilha de Patmos para exortar a igreja em Éfeso para voltar ao primeiro amor. Então, irmãos, nós precisamos refletir do quão fácil é nós nos desviarmos do plano de Deus. Quão fácil é nós nos afastarmos daquilo que Deus projetou para nós e entrarmos por caminhos que o Senhor não providenciou para nós, que o Senhor não planejou para nós, que o Senhor não pensou para nós. Então, ele fala aos irmãos: por quem sofro de novo. Eu já ensinei vocês já ouviram, vocês já reconheceram, e agora vocês estão trocando a graça pelas obras da lei, vocês estão querendo misturar a graça com a manipulação da lei, com a severidade da lei. É isso que vocês querem? Vocês vão abandonar a salvação pela fé e vocês vão se arriscar em ser salvos pela lei? Então o apóstolo Paulo, ele estava de verdade muito consternado. Versículo 20: bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Qual era a perplexidade, apóstolo Paulo? Que eles estavam voltando ao jugo da lei e deixando o evangelho da graça. Irmãos, não existe nada que possamos melhorar a graça. Não existe nada que possamos fazer para fazer com que a graça se torne melhor para nós. A graça é suficiente. Cristo é suficiente. E o convite, ele é claro. Nós estamos convidados para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele falou: eu sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo ser formado em nós não é algo automático, não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que vai acontecer porque eu ando há 40 anos no Evangelho. Então, isso não significa que Cristo foi formado em mim porque eu estou há 40 anos no Evangelho. Na verdade, o que nós precisamos observar na nossa jornada cristã é o quanto que nós estamos parecidos com Jesus, e as pessoas estão sendo influenciadas pelo fato de nós parecermos com Jesus. Não é tanto pelo que eu falo, não é tanto pelo
pelo meu desempenho ou pela minha performance, mas é o quanto eu expresso quem Jesus é. Quanto que Jesus está sendo visto através das minhas ações, através das minhas atitudes. Isso que o apóstolo Paulo está falando. Eles estavam substituindo o fruto do Espírito pelas obras da carne. E as obras da carne são manifestas: inveja, partidarismo, divisão, porfias, feitiçaria, glutonaria. Ele dá a lista aos irmãos em Gálatas sobre as obras da carne. Por que ele falou das obras da carne? Porque eles estavam substituindo o fruto do Espírito pelas obras da carne. Estavam deixando o fruto do Espírito. Quais são os gomos do fruto do Espírito? Paz, amor, benignidade, domínio próprio, mansidão, bondade, fé. Quem é o fruto do Espírito? Jesus. Fruto do Espírito é Jesus. O fruto do Espírito é a manifestação de Jesus em nós. Quanto de bondade, de benignidade, de fé, de paz nós transmitimos dentro da nossa casa, aos irmãos, aos nossos colegas de trabalho. Quanto de Jesus os nossos colegas de trabalho estão vendo em nós? Quanto de Jesus os nossos vizinhos estão vendo em nós? Estão nos procurando pela paz, estão nos procurando pela benignidade, estão nos procurando pela mansidão, estão nos procurando pela bondade, estão nos procurando por causa da verdade. Irmãos, estão entendendo que quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, nós estamos falando de uma pessoa? Então, nós somos desafiados a nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então, o apóstolo Paulo fala para os irmãos ali na Galácia que Cristo se tornou maldito, se tornou maldição, foi pendurado no madeiro para nos resgatar. Para nos resgatar por quê? Para nos resgatar para quê? Será que o plano de Deus se resume à salvação? Irmãos, salvação é a menor obra que Deus pode fazer em relação a nós. Salvação é uma obra pequena. Jesus em nenhum momento se colocou como ponto final da história. Jesus, ele não pegou a história e disse assim: acaba aqui. Muito pelo contrário. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quem é Jesus? Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a escada. Para onde? Para o céu? Não é para o céu. É para o Pai. Para o Pai. Agora, existe uma exigência no Evangelho. Não, mas é a graça. Sim, é a graça. Porque pela graça nós somos convidados a nos tornarmos semelhantes a Jesus. Nós precisamos compreender o propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito eterno. Isso não muda. Ninguém, nenhum teólogo, nenhum estudioso, ninguém vai poder mudar isso. É isso aqui e ponto final. Efésios 1:10, isso aqui não muda. Esse é o propósito eterno de Deus. Deus estabeleceu um plano. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu também, agora eu sei que você sabe, também os para serem conformes à imagem
a fim de que ele seja o quê? Aqui vocês já esqueceram. Aqui, tô brincando, gente, tô brincando. O primogênito entre muitos irmãos. O que Deus quer? Uma família. Como que é essa família? Grande. Parecido com quem? Quanto que você está parecendo com Jesus? Quanto que você parece com Jesus? Eu queria que você pensasse o quanto que as pessoas conhecem suas ideias e não conhecem Jesus. Ou o quanto que as pessoas conhecem mais Jesus do que as suas ideias. Nós precisamos refletir sobre o que nós temos transmitido. Nós temos transmitido o nosso comportamento, os nossos ideais, o nosso projeto pessoal, ou nós temos transmitido a pessoa de Jesus, a vida de Jesus. Jesus está sendo visto andando na terra por minha vida, por minhas ações. Jesus está sendo reconhecido nas minhas ações. Então, irmãos, isso não é semântica, isso é propósito. É muito gostoso falar da cruz. Não é gostoso falar da cruz. É muito importante falar da cruz, mas o propósito de Deus não é a cruz. O propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus. O propósito de Deus é formar Cristo em nós. Como que isso vai acontecer? Isso só vem através de uma jornada. E o mais importante que precisamos ter em nossa mente e em nosso coração é do quanto nós queremos isso. Porque haviam dois grupos que andavam atrás de Jesus. Tinha a multidão e tinha os discípulos. A multidão tinha uma expectativa. A multidão queria os milagres. A multidão queria a cura. A multidão queria as manifestações. A multidão ficava impressionada com a palavra dele, como ele ensinava. Uau, quanto conhecimento! Os escribas admiravam Jesus pelo seu conhecimento. Querido, isso não significa nada. Admirar Jesus, até o diabo admira. Está entendendo o que eu estou falando? Ou está começando a entender? Admirar Jesus é ser simpatizante. Simpatizante é perigoso, porque o simpatizante pode mudar de lado. O simpatizante pode mudar de ideia. Mas a expectativa dos discípulos era outra. Os discípulos não estavam tão impressionados com os milagres, porque os discípulos aprenderam a lição e eles queriam saber como fazer os milagres. Os discípulos queriam saber como orar. Quando Jesus anda sobre as águas, o que Pedro se certificou? É o Senhor mesmo? Sou eu. Então diga que eu vá até aí, que eu quero andar também. Não, Pedro não estava sendo bobinho. Entenda. Pedro não estava sendo orgulhoso. Pedro não estava sendo arrogante. Pedro só queria uma coisa. Pedro queria ser igual a Jesus. Quanto que eu e você estamos desejosos de nos tornarmos iguais a Jesus. Você tem levantado todos os dias de manhã pensando, hoje eu quero me tornar, eu quero ser mais parecido com Jesus? Nós precisamos ter esse desejo. A nossa expectativa não pode ser igual à da multidão, querendo só as bênçãos. Eu preciso saber como que eu posso abençoar meu próximo, porque é isso que Jesus fazia. Jesus abençoava as pessoas. Eu acabei de ler o texto de 1 Coríntios 10, 17. Nós somos um só corpo, porque nós participamos de um só pão. Por que nós participamos de um só pão? Para nós nos tornarmos pão, para nós nos tornarmos alimento. Se nós só comemos a ceia e vamos embora para nossas casas,
e não nos vimos mais, nós não participamos da ceia do Senhor com a visão correta. Porque nós participamos da ceia do Senhor porque Ele se tornou alimento para nós. Por que Ele se tornou alimento para nós? Para nós nos tornarmos alimento para os outros. Não estão entendendo o que eu estou falando? Então nós estamos falando de um estilo de vida. O estilo de vida de Jesus é um estilo de vida santo. É um estilo de vida entregue. Jesus não hesitou, Jesus ele não procrastinou, Jesus não ficou enrolando, Jesus fez tudo o que precisava ser feito na hora que Deus mandou que fosse feito. E é isso que nós precisamos aprender, porque Deus tem um chamado. Então, nós vamos ser salvos pela graça de Deus, mas aí eu não tenho relacionamento nenhum com Deus. E aí chega lá no dia do trono branco de Deus. Deus olha para mim e fala assim: quem é você? Eu falo assim: uou. Por quê? Quando ele olhar para mim, quem que ele quer ver? Jesus. Jesus. Malaquias capítulo 3 diz que ele vai nos purificar com o fogo do ourives. O que o ourives faz? Ele purifica o ouro, ele purifica a prata. Você sabe quando que a prata está pronta? Sabe quando que o ouro está pronto? Quando o ourives olha e ele vê a si mesmo. Quando o ourives olha para a prata, que ela está pura, ele olha e ele vê o seu rosto espelhado na prata. Então, quando Deus olhar para nós, Ele vai querer olhar e ver Jesus espelhado em nós. Sabe por quê? Quem é Jesus? Jesus é a exata expressão de Deus. Jesus é a exata expressão de Deus. Então, quando Deus olhar para mim, quem que Jesus vai ver? Ele mesmo. Ele mesmo. Então, quando nós falamos sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo, nós precisamos prestar atenção que isso aqui é uma expectativa de Deus. Deus tem expectativa. Qual é a expectativa dele? É relacionar conosco, é ter relacionamento conosco. Por quê? Porque quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós vamos nos tornar semelhantes a Jesus. Então, existem alguns instrumentos que Deus usa, não porque Ele programou isso, mas é porque essa vida que nós estamos aqui produz sofrimento. E nós não temos como driblar os sofrimentos. Uns sofrem de um jeito, outros sofrem de outro. Uns sofrem porque tem muito e não sabe o que fazer e faz errado muitas das vezes e paga consequências por causa disso. Outros sofrem porque tem pouco e muitas vezes também não sabe o que fazer com o pouco. E a maioria não sabe que o tempo que nós temos aqui é muito pouco. E a palavra de Deus diz assim: ser fiel no pouco. No pouco o quê? No pouco dinheiro? Não é no pouco dinheiro. Seja fiel no pouco tempo que você tem aqui. Nós precisamos aprender a ser fiéis no pouco tempo de vida que nós temos aqui. Sabe o que é pouco tempo de vida? 70 anos, 80, 90, 100 anos. Agora temos até alguns de 105, 110 anos. Isso é pouco tempo diante da eternidade. O que é o muito? O muito é a eternidade. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei o quê? Coroa da vida. Então eu vou ser fiel no pouco tempo que eu tenho aqui. Eu vou andar em fidelidade no pouco tempo que eu tenho aqui. E o que é fidelidade? Fidelidade, fruto do Espírito. Fidelidade é ser como Jesus. Irmãos, estão entendendo? Nós estamos chamados, nós estamos desafiados
para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Quando você fica bravo com o seu cônjuge, quem ele vê? Você, Jesus. Eu estou treinando. Porque às vezes minha mulher não vê Jesus, não. Mas eu sei que esse é o caminho. Está entendendo, irmãos? Isso é muito importante. Isso é muito sério. Existe um lugar, nesse lugar a gente não consegue tapar o sol com a peneira, é dentro de casa. A realidade nua e crua, nós vivemos ali dentro, mas é ali dentro o lugar principal que nós precisamos viver, o reino de Deus. Sermos semelhantes a Jesus, quando estamos entre quatro paredes com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, nós somos desafiados. E aqui, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, Pedro fala assim: mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. O que Pedro quer que você preste atenção? Pedro quer que você preste atenção no sofrimento ou na glória? Ele quer que você preste atenção na glória. Mas percebe que o sofrimento está no caminho? Nós vamos no mundo, tereis o quê? E não está escrito que você vai vencer porque Jesus venceu. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E não está escrito, vós vencereis também, acrescento humano, não está escrito isso. Está escrito, eu venci o mundo. E Pedro está dizendo que nós precisamos participar dos sofrimentos de Cristo. O que é participar do sofrimento de Cristo? É andar em justiça, é andar em amor, compaixão, benignidade, fidelidade, domínio próprio, não ser dominado por nenhuma outra coisa a não ser o Espírito Santo. Então, irmãos, nós sofremos por causa dessas coisas. Nós passamos por sofrimentos. Alguns irmãos estão pagando com a própria vida. Quando nós falamos de batismo nas águas e morrer para o mundo e nascer para Jesus aqui no Ocidente, é meio que alegórico, é meio que simbólico. Nós, saí das águas, sou uma nova pessoa, que legal, bacana isso, né? Mas lá no Oriente Médio, alguns saem das águas e cortam a cabeça dele. Morre mesmo. Ele é avisado, você vai batizar, mas a qualquer momento você vai ser morto. É isso que está acontecendo. Centenas de irmãos estão sendo mortos todos os dias ali no Uzbequistão, Cazaquistão, Kurdistão, Quadraquistão, ali no Quirguistão, aqueles lugares, os países curdos, e a gente vai pela Ásia, né? Hoje nós estamos aí diante da Copa do Mundo, grande expectativa, 48 nações, 14 nações que perseguem cristãos estão participando dessa Copa. 14 nações. Nunca aconteceu isso. Por quê? Porque a perseguição aos cristãos está aumentando cada vez mais. Eu tenho vários amigos nas faculdades que estão sendo perseguidos, professores, faculdade, ensino médio, sofrendo retaliações terríveis. A perseguição está aumentando, ela está crescente, para alguns numa área, para alguns em outra área. Então nós estamos vivendo essa realidade hoje no Brasil e no mundo. Perseguição está menor aqui e maior em outros países. Eu não posso garantir para você que aqui vai se tornar igual a Coreia do Norte, não sei. Mas eu sei de uma coisa, nós temos que ser iguais a Jesus, igual aos irmãos da Coreia do Norte, não amando a própria vida. Não amando a própria vida. E aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 10, aí nós lemos Pedro, agora vamos ver que Paulo fala. Ele vai fazer uma colocação muito ampla, mas eu quero fazer só pegar esse versículo, para conhecer Cristo
e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Então, quando eu me identifico com Cristo na sua morte, eu vou conhecer o poder da ressurreição. Por que eu preciso conhecer o poder da ressurreição? Eu preciso conhecer o poder da ressurreição para me tornar semelhante a Jesus. O poder da ressurreição aqui, necessariamente, não é para curar e levantar mortos. O poder da ressurreição é para me tornar semelhante a Jesus. Eu posso curar enfermos e levantar mortos, se assim Deus quiser me usar, mas eu preciso de poder de Deus para me tornar semelhante a Jesus. Eu não vou me tornar semelhante a Jesus cumprindo regras. Eu vou me tornar semelhante a Jesus identificando-me com Ele nos seus sofrimentos, para que eu também possa me identificar com Ele na sua morte. Assim como Pedro falou sobre a revelação da sua glória, Paulo está falando sobre conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. E quando Paulo fala nesse texto, irmãos, eu não julgo que já o tenha alcançado, ele não está fazendo média não. Porque presta bem atenção, conhecer Cristo, você acha que eu vou conhecer Cristo andando aqui na terra 70 anos, 80 anos? Vou não. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Está entendendo o que eu estou falando? É só um pouquinho. Então nós estamos numa jornada. E nessa jornada nós temos coisas para aprender. Acredite em mim, o dia que você não tiver mais nada para aprender, Ele vai te levar. A lição básica não foi aprendida ainda. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para crescer. Não existe um momento, já cresci tudo. Não existe isso. Nas últimas horas do Haroldo, ele falava assim para mim e para Keila. Estávamos eu, Keila, ele e Esther. Ele falava, eu às vezes eu fico com vontade de ir, às vezes eu fico com vontade de ficar, mas a verdade é o seguinte, se tem mais alguma coisa que eu preciso aprender de Jesus para essa vida, eu quero ficar. Mas se tudo que eu precisava aprender para essa vida tá bom, eu quero ir. E Deus achou melhor levar. Está entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Quando Paulo fala que para mim o viver é Cristo, o viver é ganho e o morrer é lucro, Paulo não está falando de poesia. Paulo está falando de reflexão. O que eu estou amando mais? Essa vida ou a Cristo? Quem que eu estou procurando viver? A minha vida ou a vida de Cristo? Porque a vida de Cristo ela é abnegada. A vida de Cristo ela é doadora. A vida de Cristo ela é dispensadora. A vida de Cristo ela se derrama. A minha vida não, eu previno. A minha vida eu preservo. Mas Jesus falou, aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Mas quem quiser guardar, perdê-la-á. É simples assim. Então, você está se preservando ou você está se doando? Você está se abrindo ou você está se fechando? Porque existe uma jornada que nós precisamos andar. Nós precisamos caminhar. Em Hebreus capítulo 12, que talvez tenha sido Priscila que escreveu, não sei, talvez Apolo, também não sei, ou quem sabe Paulo, fica aí o talvez, quem sabe, né? Hebreus 12, 5. Diz assim, já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele é repreendido, pois o Senhor disciplina a quem pune e todo o que recebe como filho. Então Deus nos disciplina para quê? Para o seu prazer? Não, para nos tornar semelhantes a Jesus.
que Hebreus disse que Jesus aprendeu? Hebreus diz que Jesus aprendeu o quê? Obediência. Jesus aprendeu obediência. Jesus aprendeu obediência porque ele era desobediente? Jesus aprendeu obediência porque ele era irreverente? Não. Jesus aprendeu a obediência porque ele era manso e humilde de coração. Então, ele aprendeu a andar no tempo de Deus. Ele aprendeu a fazer as coisas no tempo certo, na hora certa. Por que ele esperou 30 anos para aparecer? Porque não era a hora certa antes. Ele podia aproveitar o tempo, fazer um milagre aqui, fazer um milagre ali. Tem até uns livros apócrifos aí que falam dos milagres que Jesus fez quando era menino, quando era criança. Não era o tempo dele, gente. É ilusão. Ele era 100% homem e 100% Deus. Quando era para ele se manifestar como Deus, ele apareceu. Está entendendo? Ele aprendeu a fazer as coisas no tempo de Deus. Então, Deus quer nos ensinar, assim como ele ensinou para Jesus. Jesus aprendeu a obediência. Nós precisamos aprender a obediência. O tempo de Deus, a hora de fazer as coisas. O humilde sabe a hora de falar. O humilde sabe a hora de se colocar. O humilde espera o seu momento. O humilde não se coloca precipitadamente, porque isso é ser como Jesus. E o manso? O manso, ele só mostra o poder que tem quando Deus diz que é para mostrar. O manso não faz as coisas porque ele pode fazer. O manso só faz as coisas porque Deus está mandando fazer. Eu gosto de dar um exemplo. Aqui tem esse terreno sendo vendido, hipoteticamente. Eu tenho dinheiro para comprar esse terreno e ele está barato. Eu posso comprar esse terreno porque é um grande negócio. Mas Deus tem isso para mim? Deus está nesse negócio para mim? Então eu vou falar com Deus. Deus, você acha que eu devo comprar esse terreno? Deus, isso é para mim? Eu vou ouvir Deus. Eu vou ouvir Deus. Eu não vou fazer porque eu posso. Eu vou fazer porque Deus está nesse negócio. Isso é o manso. Os fariseus perguntaram para Jesus: diga-nos com que poder você faz esses milagres. Não falo. Segunda vez: diga-nos com que poder você faz isso. Não falo. Então me responde isso. Ah, não, então também não falo. Diga-nos, terceira vez, diga-nos com que poder você faz isso. Se eu disser para vocês que eu faço pelo poder do Espírito Santo, vocês vão acreditar? Vocês não vão acreditar. Então tudo que Jesus fez, ele fez pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Jesus era dirigido pelo Espírito Santo, porque Jesus era manso. Nós somos chamados para sermos como Jesus. Agora, eu quero ser como Jesus, ou eu quero sempre impor a minha vontade, o meu jeito, a minha forma? Salmo 115 eu chamo de o melhor caminho. Salmo 115, versículo 6 a 8. É um salmo que vai falar sobre a questão da idolatria. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. Então, se todos os que confiam nos ídolos, se todos os que adoram os ídolos vão se tornar semelhantes a eles, se nós confiarmos no Senhor, se nós adorarmos Jesus
e colocarmos Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós também nos tornaremos semelhantes a Jesus. Então eu vou passar por sofrimentos, eu vou passar por disciplina, mas eu também sou convidado a adorar o Rei, a contemplar o Rei. E quanto mais eu contemplar o Rei, mais eu vou me tornar semelhante a Ele. Mas quem eu tenho adorado? Para quem eu tenho olhado? Hebreus nos convida a olhar fixamente, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então ele nos chama para olhar firmemente para Jesus. Por que eu preciso olhar firmemente para Jesus? Para eu não olhar para o embaraço, para eu não olhar para o pecado, para eu poder correr com perseverança a carreira que me está proposta. Porque se eu não correr e eu ficar parado, eu vou ficar olhando para as circunstâncias ao redor. Por que Pedro afundou? Porque ele parou de olhar para Jesus. E ele começou a olhar para a ventania. Ele começou a olhar para as ondas do mar. Então nós temos muito o que aprender. Irmãos, eu e você podemos andar sobre as águas. Entenda o que eu quero dizer. Andar sobre as águas é quebrar a ordem natural das coisas. Qual que é a ordem natural de uma pessoa que sofre? Qual que é a ordem natural de uma pessoa que sofre? Olhar para o sofrimento, é reclamar, é dizer Deus me abandonou, é dizer Deus não está comigo, é dizer assim, não, Deus não gosta de mim, não, eu pequei. Não, irmãos, nós somos desafiados a andar sobre as águas. Andar sobre as águas é não olhar para as circunstâncias, mas olhar firmemente para Jesus. Quando nós aprendermos essa lição, nós vamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. E eu não estou aqui, irmãos, falando que nós temos que fazer loucuras, né? Um pastor aqui de Goiânia, muitos anos atrás, eu não vou dizer o nome, né? Ele encheu uma grande piscina, jejuou 40 dias e disse, eu vou andar sobre as águas. No primeiro passo ele afundou. É claro que ia afundar. Porque não é isso que Deus nos chamou para fazer. Não é esse tipo de coisas que Ele chamou para fazer. Andar sobre as águas, irmãos, é quando eu olho para o irmão que está muitas das vezes não entendendo o que eu estou fazendo e eu o amo e eu o acolho. Quando o irmão puxou o meu tapete ou chutou a minha canela e mesmo assim eu o amo, eu o perdoo, eu não o abandono, eu não o deixo. Isso é andar sobre as águas. Porque andar sobre as águas é natural? Não. Quando nós andamos sobre as águas, nós quebramos a ordem natural das coisas. É isso que Satanás não entende. Quando alguém está sofrendo tamanho sofrimento e essa pessoa adora a Deus, e essa pessoa glorifica o nome do Senhor. A coisa que Satanás mais teme são pessoas que se relacionam com Jesus. São pessoas que não abrem mão de Jesus, apesar do sofrimento, apesar da luta, ela está ali adorando Jesus. Eu tenho dito e tenho repetido isso diversas vezes. Eu tenho visto uma igreja gloriosa andando na terra. Embora isso não seja para mim, isso seja para Deus. Quando eu vejo pessoas sofrendo, coisas que eu olho e falo assim, meu Deus, eu não daria conta disso. E a pessoa está lá adorando Jesus, amando Jesus. Eu escutei um pastor contando a história de um irmão que foi diagnosticado com um câncer muito severo e ele estava muito mal na casa dele e a esposa dele chamou o pastor para orar e quem sabe despedi-lo. E o pastor foi lá, orou com ele e sentou com ele na cama e ele falou, pastor, ore por mim porque eu estou indo para o hospital fazer um tratamento e eu quero aproveitar essa oportunidade para pregar o evangelho. Aí o pastor pensou, se vou orar, né? E orou e tudo, ele foi para o hospital e começou a fazer um tratamento lá. E ele estava no hospital e o pastor foi visitar ele e falou, pastor,
Do lado de cá, todo mundo já aceitou Jesus. Agora falta essa ala de cá. Continua orando por mim, porque Deus está fazendo uma obra grande aqui. Deus mandou aqui para eu pregar o evangelho. E ele estava lá e orou por ele, abençoou ele, tudo, né? E ele ganhou alta do hospital. Ele falou: olha, pastor, o senhor me trouxe de volta para casa, então eu preciso saber aonde mais eu tenho que pregar o evangelho, porque aqueles companheiros lá ainda tem 2. O terceiro já aceitou, mas tem 2 que ainda precisa receber o evangelho. E nesse interim, a esposa dele, que tinha pedido oração por ele, né, faleceu. Ela teve uma complicação e faleceu, morreu. E o irmão continuou firme e pregando o evangelho em todo lugar que ele ia. O que é isso, irmãos? O que é isso, senão a expressão de Jesus na terra? Está entendendo o que eu estou falando? Sofrer não é fácil, não. Sofrer não é agradável, não. Sofrer é desconfortável. Estar na pele de alguém que está sofrendo não é fácil, não. Ler o livro de Jó é bonito, mas passar pelo que Jó passou não é fácil, não. Não é brinquedo, não. Coisa séria, é muito séria. E esse irmão está vivo até hoje, não morreu, ele foi curado. O tratamento dele deu certo. Então, assim, são coisas que muitas vezes nós deixamos passar, são oportunidades para Jesus crescer em nós. Agora é verdade o que eu vou falar para vocês. Abre suas Bíblias aí em Efésios capítulo 3 para finalizar. Não é brincadeira, é verdade. Efésios 3,16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder. Então, queria fazer uma pausa. Eu falei que Deus tem seus instrumentos. Deus usa o sofrimento, Deus usa a disciplina, Deus usa a cruz, a mortificação da carne vai nos levar à mortificação das obras da carne. E Deus usa também esses 2 outros instrumentos que nós vamos ver aqui agora, que é muito importante nós prestarmos atenção. Conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então presta bem atenção. Deus enviou o Espírito Santo foi derramado para habitar em nós, e à medida que o Espírito Santo habita em nós, ele abre espaço em nós para o habitar de Cristo. Então, ele está dizendo, fortalecidos com poder, mediante seu espírito, no homem interior, no nosso íntimo. E assim, pela fé, Cristo habite em vós. Ser cheio do Espírito Santo não significa que é a quantidade de línguas que eu falo. O dom de línguas é uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Ser cheio do Espírito Santo é trazer a manifestação de Jesus para dentro de mim. Quanto mais cheio do Espírito eu for, mais de Jesus eu vou ter. Porque nós não estamos falando, eu estou falando de quê? De uma jornada. Estou falando de uma caminhada. Então, quanto mais eu caminho com o Senhor, quanto mais eu cultivo a vida no Espírito, quanto mais eu dou lugar ao Espírito em mim, mais o habitar de Cristo vai enraizando, vai alicerçando dentro de mim. Agora,
Presta atenção. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender. Então, como é que eu vou compreender? Com todos os santos. Eu vou compreender sozinho? Eu vou compreender com todos os santos. O que eu vou compreender com todos os santos? Eu vou compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o quê? O amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Nós estamos sendo desafiados para sermos semelhantes a Jesus, para que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Nós não somos convidados para sermos meros cristãos que acorda segunda-feira, ai, 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 ui, 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 segunda-feira, tenho que trabalhar até sexta-feira, suportar tudo isso aqui, que luta. Irmãos, existe uma coisa, uma obra superior, que é a nossa labuta de segunda-feira. É Cristo ser formado em nós. É Cristo crescendo em nós. É Cristo se formando cada vez mais em nosso interior. O nosso homem interior ser fortalecido por Cristo crescendo em nós. Por quê? Porque Deus quer vir morar na terra. Onde que Deus vai morar? O irmão respondeu ontem, Jerusalém. Tudo bem, ok. Mas tem um lugar maior que Jerusalém que Ele quer habitar. Em nós. Em nós. Plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Significa ser cheio de Deus. Jesus, nas suas últimas palavras em João 14, Ele disse assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então Ele disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Mas o nós viremos a Ele e faremos nele morada, eu preciso estar alicerçado e arraigado juntamente com todos os santos. Eu não posso estar separado dos santos. Eu não posso estar desvinculado dos santos. Eu preciso dos irmãos. Efésios 5,18, apóstolo Paulo vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo. No versículo 21 ele vai dizer assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está dizendo, você quer ser cheio do Espírito Santo? Sujeite. Sujeite. Eu vou me sujeitar a Cristo através do irmão. Eu me sujeito ao irmão no temor de Cristo. Por causa de Cristo, eu me sujeito. Porque Cristo habita no meu irmão. Eu creio nisso, então eu vou andar em cima disso. Mas se eu não tiver entendimento sobre isso, eu vou achar que Cristo habita só em mim, que só eu tenho o Espírito Santo. Isso é um engano. Eu só vou conhecer o amor de Deus juntamente com todos os santos, juntamente com os irmãos. E aí eu disse que quando nós adoramos o Senhor, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Quando nós adoramos Jesus, quando nós entramos na sala do trono, o Espírito Santo vai até o Deus Todo-Poderoso, pega do Deus Todo-Poderoso e coloca dentro de nós. Aí nós entramos e adoramos. O Espírito Santo vai até o trono da graça, pega da essência do Pai, do Filho e deposita dentro de nós. Cada vez mais nós vamos crescendo e nos tornando a imagem de Jesus. Cada vez mais. Irmãos, quando nós adoramos Jesus,
o Espírito Santo é liberado. Quando nós reconhecemos a obra do Filho, o Espírito Santo vem com mais poder sobre nós. Por que ele vem com mais poder sobre nós? Porque ele deseja nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Então eu não quero que você fique olhando para você. Eu quero que você olhe para Jesus. E através de Jesus, você veja o quanto Jesus está crescendo em você. O quanto Jesus está tomando forma em você. Se você olhar para você mesmo, se não sendo através do seu próprio olhar, você vai desanimar. Mas nós precisamos aprender a olhar por meio de Jesus. Eu preciso aprender a ver como Deus me vê. Então Deus deseja que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus. E Ele deu o Espírito Santo, Ele deu a palavra, Ele deu os irmãos. Então, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, eu preciso da palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso ruminar a palavra, eu preciso meditar na palavra. Não é simplesmente, eu fiz a leitura de hoje. Não, irmãos, precisamos ir além disso. Precisamos meditar, precisamos ruminar, precisamos permitir que a palavra entre em nós. Guarda isso. A palavra tem o poder de mudar as minhas emoções, mas as minhas emoções não têm poder de mudar a palavra. As minhas emoções precisam da palavra. As minhas emoções precisam ser tocadas pela palavra. Então eu preciso me encher da palavra, porque quanto mais eu me encher da palavra, mais a palavra vai transformar o meu ser, mais a palavra vai transformar a minha vida. Amém, queridos? Então eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a adorar Jesus. Eu queria te convidar a reconhecer a obra do Filho. Eu queria te convidar a se colocar diante do Senhor. E eu queria que você soubesse que Jesus não te condena. Jesus não está aqui nessa manhã para apontar o dedo para você e dizer assim, você não está parecendo comigo. Irmãos, não é esse o plano de Deus. Não é esse, não é assim que Deus opera. Essa palavra é para que você lembre do seu chamamento. É para que você lembre para que você foi chamado. Você precisa saber, você precisa lembrar que você foi chamado para se tornar semelhante a Jesus. Nós fomos chamados para nos tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Então vamos adorar Jesus. Vamos bendizer o nome do Senhor. Vamos exaltar Jesus. Vamos glorificar o nome dEle. Vamos dar a Ele toda a honra. Vamos dar a Ele toda a glória. Você pode adorar Jesus? Você pode olhar para Ele e falar sobre a sua beleza?